Eu sou Jessica Morgan, 33 anos, 3 meses em coma e acordei em um quarto de hospital vazio com uma mensagem de 2 palavras enviada pelo meu pai bilionário. Pararam de pagar. As máquinas que mantinham minha vida estavam sendo financiadas pelo fundo de caridade do hospital, enquanto minha família, dona da Aeroglyphloglyphlia Dynamics, comemorava a liberdade da filha que, secretamente, tinha estruturado todo o império deles. Minha madrasta, Kimberly, já tinha esvaziado meu apartamento. Meu meio-irmão, Ryan, já tinha tomado a minha sala. Meu pai, Michael, já tinha assinado documentos para me declarar mentalmente incompetente. Eles acreditaram que uma estrada escorregadia e uma árvore tinham resolvido seu problema de 15 anos, a filha indesejada, que sabia demais, trabalhava demais e os lembrava da mulher brilhante que eles passaram uma década tentando apagar. O que eles não sabiam é que minha mãe tinha me deixado mais do que memórias. Ela me deixou provas, poder e um arsenal legal capaz de desmontar cada mentira sobre a qual eles construíram sua fortuna. A primeira coisa que percebi não foi a dor, mas o silêncio. Quartos de hospital nunca são realmente silenciosos. Sempre é o bip constante dos monitores, o rangido suave dos sapatos das enfermeiras. Mas aquele silêncio parecia deliberado. Pessoal. Meus olhos lutaram para focar no teto. Eu o reconheci. A mesma vista que minha mãe teve em seus últimos dias, 15 anos atrás. Naquela época, este quarto era uma porta giratória de família e flores. Agora, só havia uma única folha de papel dobrada sobre a mesa ao lado da cama. Uma enfermeira apareceu, os olhos arregalados. Senhorita Morgan, você acordou. Quanto tempo? Minha voz saiu áspera e seca. 3 meses, ela respondeu, com uma expressão dolorida. Há alguém que devemos avisar? Meu pai. Michael Morgan. O rosto dela desabou. Ele foi quem deixou o bilhete. 2 semanas atrás, ele veio pessoalmente e disse que a família não cobriria mais suas despesas médicas. Minha mão tremia quando abri o papel. A caligrafia do meu pai era tão precisa e fria quanto seus contratos de negócios. Pararam de pagar. Nem mesmo uma assinatura. Em 3 meses, nenhuma visita. A enfermeira tocou meu ombro. Mas tem alguém querendo ver você. 2 homens. Eles esperaram todos os dias. David te entrou primeiro. O estoico advogado do espólio da minha mãe. Seu rosto mantinha uma calma profissional que quase escondia o alívio. Atrás dele, um homem alto e marcante, em um terno que gritava capital de risco. Christopher Vance. Jéssica, disse David, com a voz tensa. Graças a Deus você acordou. O que estão fazendo aqui? Protegendo seus interesses. Como prometi à sua mãe. Christopher deu um passo à frente. O Congresso Anual de Tecnologia é em 72 horas. Seu pai planeja anunciar uma reestruturação completa da empresa, te retirando de tudo. Ele está dizendo ao conselho que você está legalmente incapacitada. Minha cabeça girou. Ele parou de pagar. Ele me abandonou. E ao fazer isso, interrompeu David, com um sorriso sombrio, cometeu o erro mais caro da vida dele. Ele acionou a única cláusula no testamento da sua mãe que ele jamais soube que existia. David abriu sua pasta. Sua mãe não deixou apenas uma fortuna, Jéssica. Ela deixou uma arma de 950 milhões de dólares. Uma que foi ativada no exato momento em que seu pai te abandonou. Por 15 anos, eu tinha sido o fantasma da família. Visível o suficiente para ser útil e invisível o suficiente para ser esquecida. Começou no dia em que minha mãe morreu. Eu tinha 18 anos, parada no escritório do meu pai enquanto Kimberly, minha nova madrasta, media as janelas para colocar cortinas novas antes mesmo de termos feito o funeral. Ela me chamou de acaso de caridadezinha dele, um lembrete da mulher brilhante que meu pai realmente amou. A mulher cuja mente havia construído a Aeroglyphloglyphlia Dynamics do zero. Enquanto meu meio-irmão, Ryan, ganhou um escritório de canto aos 24 anos, eu trabalhava em um armário de suprimentos convertido, no andar dos servidores. Enquanto ele tropeçava nas reuniões do conselho, eu escrevia, como um fantasma, as propostas de arquitetura de dados que garantiam nossos maiores contratos, a aquisição da aeronave. Minha análise. O contrato federal de drones?
Meus algoritmos, codificados às 3 da manhã no meu apartamento, enquanto Ryan recebia os aplausos na apresentação das 9 horas. Você deveria ser grata, Kimberly me lembrava todo dia de ação de graças. Não é toda menina com o seu histórico que ganha essas oportunidades. O meu é histórico. Filha de Jennifer Hayes, a arquiteta de dados que transformou uma startup de garagem em um gigante da tecnologia antes que o câncer a levasse aos 42 anos. A mulher cujas estratégias meu pai ainda usava, cuja filha ele não conseguia encarar porque eu tinha os olhos dela. Mas havia coisas sobre minha mãe que eles nunca souberam. As reuniões tarde da noite com David Tim. Os arquivos criptografados. As transferências discretas de autoridade que aconteciam enquanto todos focavam apenas no império visível. Seu problema não é o talento, Jéssica, David me disse anos atrás. É que sua mãe sabia que esse dia poderia chegar. Ela só não sabia qual seria a forma. Agora, naquele quarto de hospital estéril, eu finalmente entendia. Sua mãe nunca foi apenas uma cofundadora, disse David, puxando um documento da pasta dele que fez meu coração acelerar. Era o registro original de incorporação. Jennifer Hayes, 60% de participação. Michael Morgan, 40%. Mas todos os registros públicos mostram ele como fundador único, eu sussurrei. Uma revisão conveniente depois da morte dela, interveio Christopher Vance. Uma revisão que funcionou porque sua mãe manteve a participação dela em um traste privado. Ela queria que Michael fosse o rosto da empresa, mas nunca, em nenhum momento, abriu mão do controle. David me entregou outro documento. Este, mais recente. Antes de morrer, sua mãe criou o Hayes Revocable Trust. 950 milhões de dólares em ativos, mais todas as ações de controle dela. Mas aqui está a parte que Michael nunca soube, ela alterou os termos. Que termos? Perguntei, sentindo minhas mãos tremerem. Os olhos de David brilharam com o fogo exato de um advogado com justiça nas mãos. O trust se torna irrevogável e transfere todos os ativos e direitos de voto para você sob uma condição específica, abandono durante um período de incapacidade médica. No momento em que Michael assinou aqueles papéis, ele acionou a transferência. Há 2 semanas, você não recebeu apenas o dinheiro. Recebeu as ações dela, os votos no conselho e isto. Ele puxou um cartão plástico pequeno e pesado, um crachá de segurança da Aeroglyph Dynamics com a minha foto e um nível de autorização que eu nunca tinha visto. Executive Override. Sua mãe mandou fazer isso anos atrás, disse David. Ele te dá acesso a tudo. A todos os servidores. A todos os documentos. A todas as salas do prédio. Incluindo a sala do conselho. Eu encarei o crachá. Ela planejou tudo isso. Ela conhecia a natureza dele, disse David, baixinho. Só garantiu que, quando ele finalmente a revelasse, você estivesse pronta. Meu telefone tocou às 18 horas. O nome de Michael apareceu na tela. A primeira ligação dele em 3 meses. Jéssica, a voz dele era fria, transacional. Soube que você acordou. Vamos evitar fingimentos, sim? Você precisa assinar os papéis de incapacidade. Ryan vai assumir sua carteira de projetos. Eu estive em coma por 3 meses. E a empresa seguiu em frente. Assine os papéis. Você parou de pagar minhas contas médicas. 1 segundo de silêncio. A empresa precisa alocar recursos de forma eficiente. A empresa, ou você? O tom dele ficou mais afiado. Assine os papéis, Jéssica. Não torne isso difícil. Eu preciso de tempo para pensar. Você tem até quinta de manhã. Se os papéis não estiverem assinados, terei que informar ao conselho sobre sua instabilidade mental. É isso que você quer? Você está me ameaçando? Estou oferecendo uma saída silenciosa. Aceite. E se eu não aceitar? Então você vai aprender o que realmente significa estar sozinha. Sem emprego, sem referências. Vou garantir que toda empresa de tecnologia do país saiba que você é instável. Como você disse que sua mãe era. A linha ficou muda, depois, perigosamente quieta. Sua mãe estava doente. A mente dela era perfeita.
Assine os papéis, Jéssica, ou vou provar a todos o quanto você se parece com ela. Ele desligou. David, que tinha colocado a ligação no viva voz e gravado, apenas balançou a cabeça. Ele acabou de te ameaçar. Oficialmente. Kimberly chegou na manhã seguinte, um furacão categoria 5 vestindo Chanel, com seu advogado atrás dela como um peixinho piloto nervoso. Jéssica, disse meu nome como se fosse um fiapo grudado no blazer dela. Você parece consciente. Ela jogou uma pasta na minha cama, seu perfume sufocando o ar estéril. Assine isto. Estamos te oferecendo um pacote de rescisão. $75.000. Mais do que generoso, considerando. Considerando o quê? Considerando que você tem sido um peso para esta família por 15 anos. Ela admirou a própria manicure. Você tem ideia de quanto Michael gastou com você? Com as contas médicas da sua mãe? Minha mãe tinha o próprio dinheiro. A risada de Kimberly soou como vidro estilhaçado. Sua mãe tinha delírios e dívidas. Michael salvou vocês duas por pena. É essa a história que você conta para as pessoas? É a verdade. Você viveu da nossa caridade, mas isso acaba agora. 15 anos de jornadas de 18 horas é caridade? Que trabalho! A voz dela subiu. Se escondendo naquele closet, fingindo contribuir. Ryan faz o trabalho de verdade. Você é só custo. Não precisamos. $75.000 por construir 40% do valor dessa empresa? O rosto dela ficou vermelho. Você não construiu nada. Você não é nada. Sem a gente, você estaria na rua. Delirante, igual sua mãe. Ela se inclinou. Assine os papéis ou eu vou, pessoalmente, garantir que você nunca consiga nenhuma entrevista de novo. Ray entrou uma hora depois, exalando colônia cara e arrogância. E aí, mana? Fase difícil, hein? Ele pegou o celular e me mostrou uma tela de transferência bancária. 10 milhões. Hoje? Tudo o que você precisa fazer é assinar tudo e desaparecer. Vá para a Europa, recomece. E eu viro o rosto da empresa. Você já acha que é? Eu já sou. Isso só torna oficial. Poxa, Jéssica. Você nunca foi material de diretoria. Você e suas planilhas, isso não é liderança. E o contrato federal de drones? Quem estruturou aquilo? Ryan Hill. O time de consultoria, obviamente. Eu gerenciei tudo brilhantemente. Qual era o nome do contratante principal? O sorriso dele vacilou. Olha, 10 milhões é a última oferta, aceite, ou não ganha nada. Ryan se levantou. Família? Você nunca foi realmente família, Jéssica. Pergunte ao papai. Fui transferida para uma suíte segura no Four Seasons, paga por Christopher Vance. Ela se tornou meu quartel-general. A vista dominava a cidade inteira, um reino que minha mãe havia construído e que meu pai havia roubado. Nas 48 horas seguintes, não dormimos. Caçamos. O primeiro passo foi o crachá de overhead. Conectei-o a um terminal que David havia providenciado. A tela acendeu, não com uma tela de login padrão, mas com um esquema de sistema que reconheci na hora. A arquitetura de backing da minha mãe. Era linda. Acesso administrativo total aos servidores da Aerogliflogliflie, explicou David, a voz carregada de reverência. Cada e-mail que Michael enviou, cada arquivo deletado, cada livro-caixa oculto. Sua mãe construiu um repositório fantasma, e ele está esperando por você há 15 anos. O acesso era absoluto. Mergulhei nos arquivos de projetos, cruzando meus registros pessoais de trabalho com as apresentações oficiais da empresa. Lá estava, preto no branco, meu código, meus modelos de dados, minhas estruturas estratégicas, tudo apresentado sob o nome de Ryan. Baixamos tudo. Terabytes de provas irrefutáveis. E quanto mais cavávamos, mais podre ficava. E-mails entre Michael e Kimberly, de anos atrás, discutindo como gerenciar a minha influência. Como me manter contida, útil, mas impotente. Eles me chamavam de o ativo. Não filha. Não família. Um ativo.
Christopher Vance trabalhou sua própria mágica. Ele organizou uma série de chamadas de vídeo criptografadas com 5 membros do conselho, aqueles que, silenciosamente, questionavam há anos a genialidade repentina de Ryan. Ele não mostrou tudo. Apenas o suficiente. Um documento estratégico que eu havia escrito, colocado lado a lado com o que Ryan havia apresentado. Eles estão ouvindo, Christopher relatou, desligando após falar com o chefe do comitê de auditoria. Eles suspeitavam há anos, mas não tinham provas. Agora estão prontos para agir, desde que alguém com legitimidade faça o primeiro movimento. Então David encontrou o desvio criminal. Estava enterrado nos registros da SEC de 3 meses atrás, logo após o meu acidente. Michael apresentou uma declaração, disse David, o rosto pesado. Ele apontou para uma linha na tela. Ele usou um laudo médico preliminar falsificado, encomendado por conta própria, para declarar uma executiva-chave, você, permanentemente incapacitada. Ele usou essa declaração como justificativa para reestruturar o pacote de compensação de Ryan e conceder a ele opções de ações que deveriam ter sido suas. Isso não é mais uma disputa familiar, disse Christopher, os olhos arregalados. Isso é fraude federal. Ele mentiu para a Securities and Exchange Commission. Ele pode ir para a prisão por isso. A última peça do plano se encaixou. Aquilo não era apenas sobre recuperar minha herança ou meu trabalho. Era sobre uma execução corporativa. David imprimiu o registro falsificado da SEC, o relatório hospitalar autêntico e a seção do Código dos Estados Unidos que Michael havia violado. Colocou tudo dentro de uma pasta vermelha e austera. Você tem a verdade, as ações e a lei do seu lado, disse ele. Na quinta de manhã, você não entra lá como uma vítima, Jéssica. Você entra como a consequência. Olhei para a pasta. O fantasma no código estava finalmente prestes a se materializar e ela estava vindo por tudo. Na manhã de quinta-feira, o Riache Regency estava tomado por ternos escuros e sorrisos predatórios. O ar vibrava com o tilintar de xícaras de café e o murmúrio baixo de 1000 conversas privadas sobre dinheiro e poder. Eu observava do corredor de serviço, um fantasma à vista de todos, enquanto minha família fazia seu espetáculo no saguão principal. Michael, o patriarca carismático, apertando as mãos dos investidores. Kimberly, a elegante esposa corporativa, rindo com as esposas dos membros do conselho. Anne Ryan, cercado por um grupo de executivos mais jovens, discursando sobre o futuro que ele mesmo não havia construído. O plano era entrar às 10h29, exatamente um minuto antes de Michael subir ao palco. Enquanto eu esperava, meu coração batia um ritmo firme e gelado contra as costelas, quando um homem se aproximou. Era mais velho, de rosto gentil, usando um uniforme que o identificava como o chefe de segurança do Congresso. Robert Miller. Senhorita Morgan, ele disse calmamente. Eu me preparei. Ordens do seu pai. Fui instruído a removê-la do local caso aparecesse. A confirmação fez meu estômago se contrair. Disseram que você estava doente. Uma possível fonte de perturbação. Ele fez uma pausa, depois olhou diretamente nos meus olhos. Mas ele esqueceu de algo. Minha esposa trabalha no departamento de P&D. Ela sabe quem realmente escreveu o código para o contrato federal de drones. Ele colocou a mão dentro do casaco e puxou um pequeno caderno preto, gasto pelo uso. Abriu-o. Lá dentro havia páginas cheias de datas, horários e anotações, tudo escrito com uma letra impecável. Eu trabalho muito no turno da noite, disse ele, baixando ainda mais a voz. Durante anos, vi você chegando às 22h e saindo às 4h. Na noite antes do anúncio da aquisição da aeronave, você era a única pessoa no prédio. No fim de semana em que Ryan supostamente finalizou o contrato federal, ele estava em Aspen. Eu vi as fotos nas redes sociais dele. Você ficou na sala de servidores por 36 horas seguidas. Ele folheou as páginas. Era um registro, uma história secreta do meu trabalho, da minha dedicação, um livro-caixa mantido por um homem que eu nunca tinha conhecido. Sempre conferi tudo, continuou ele. As noites em que você mais trabalhou sempre eram seguidas por algum grande anúncio do seu irmão. Eu só queria que você soubesse. Alguns de nós sempre souberam. Nós vimos você. Ele me entregou o caderno, o registro do meu admirador silencioso.
Aquela validação discreta e inesperada de um estranho era mais poderosa do que qualquer certificado de ações. Não se tratava mais dos 950 milhões de dólares. Era sobre a verdade. Olhei para o monitor. Michael caminhava em direção ao palco, o rosto iluminado de orgulho. A voz do apresentador ecoou pelos alto-falantes. E agora, um homem que dispensa apresentações, nosso visionário cofundador, Michael Morgan. Enquanto meu pai se preparava para anunciar ao mundo a minha suposta incapacitação trágica, eu apertava o caderno do chefe de segurança entre as mãos. Minha determinação não estava apenas firme. Estava forjada em aço. Caminhei até o palco enquanto Michael ainda desfrutava dos primeiros aplausos. O som de 2.000 pessoas ofegando ao mesmo tempo é algo que você sente nos ossos. O sorriso do meu pai congelou e depois se despedaçou. O rosto da minha madrasta ficou completamente branco. Meu irmão parecia prestes a passar mal. A caminhada até o púlpito foram os 10 segundos mais longos da minha vida. Jéssica. Meu pai sibilou no microfone, a voz trêmula. Você não deveria estar aqui. Você não está bem. Peguei calmamente o segundo microfone. Bom dia. Peço desculpas pela interrupção. Minha voz saiu clara, firme, ecoando por cada canto do imenso salão. Mas acredito que os acionistas merecem a verdade. A segurança começou a avançar, mas eu levantei o crachá de autoridade da minha mãe. Eles pararam na mesma hora. Eu tenho autoridade de override executivo concedida pela acionista majoritária e verdadeira fundadora desta empresa, Jennifer Reis. A sala explodiu em murmúrios. Virei-me para a plateia. Por 15 anos, fui o fantasma no código desta empresa, a arquiteta por trás de 40% do seu crescimento. E hoje, estou aqui para mostrar o meu trabalho. A enorme tela atrás de mim, preparada para a apresentação triunfal de Michael, ganhou vida. Nela apareceu o documento original de incorporação. Como podem ver, anunciei, Jennifer Reis possui 60%. Michael Morgan, 40%. É falsificado, ele gritou, mas sua voz não tinha convicção. Foi então que Christopher Vance se levantou. Senhoras e senhores, o Conselho há muito tempo se preocupa com um paradoxo de eficiência na aerogliflogliglifli. Projetos atribuídos a Ryan Morgan eram executados com um nível de genialidade e precisão que seu estilo pessoal de gestão simplesmente não podia explicar. Ele deixou a frase pairar no ar. Agora entendemos por quê. O fluxo de trabalho foi projetado para que Jéssica completasse a inovação central em isolamento, enquanto o sistema automaticamente atribuía cada resultado, cada relatório ao nome de Ryan. Suas contribuições foram tornadas estruturalmente invisíveis. O slide seguinte mostrava o relatório falsificado enviado à SEC ao lado dos meus registros médicos autênticos. Isto, eu disse, com a voz vibrando de uma fúria gelada, é fraude federal. Os membros aliados do conselho se levantaram como um só. Peço uma votação imediata, anunciou o chefe do comitê de auditoria. Um voto de desconfiança em Michael Morgan como CEO. Foi um massacre. Eles perderam seus cargos e seu poder em menos de 5 minutos. Em seguida, o conselho votou unanimemente para me eleger ao assento da minha mãe. No pós-conflito, não houve revanche. Eu não os demiti. Isso teria sido coisa do meu pai. Fui nomeada diretora de estratégia. Realoquei Ryan para um cargo júnior de análise de dados. Aprenda o negócio do começo, eu disse a ele. Como a mamãe teria feito comigo. Com a primeira liberação do fundo, criei a Fundação Jennifer Reis para Mulheres na Tecnologia. A paz não veio da vingança. Veio da restauração. De ver o nome da minha mãe em um legado de capacitação, não em uma lápide que eles mal visitavam.